E aí, meus queridos Millennial Poppers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Millennial Pop. Dessa vez eu vou falar sobre o quarto episódio de The Last of Us, que tem o título de Por favor, segure a minha mão. É um ótimo título, inclusive, de episódio, para uma ótima série. Mas antes de eu falar sobre a série, não esquece de curtir o vídeo, comenta aqui o que você tá achando da série até aqui, do episódio em si, no geral. Se você achou o melhor ou pior, enfim. Se inscreve, marca o sininho pra você ficar sabendo que só tem conteúdo de primeira pra você. E assim começa a série, que aí já começando a falar um pouco sobre o episódio, eu sinceramente eu tenho uma confissão pra fazer, porque eu não achei que esse episódio ele ia ser tão bom, porque do alto que tava na semana passada, eu falei, é impossível, acho que agora vai ser um episódio mais de transição, e não que não tenha sido, mas é um episódio daqueles mais calminhos, aquele que a galera coloca como um dos piores, assim, da temporada, aqueles mais tranquilinhos, assim. Só que pra mim não foi, pra mim entregou absolutamente tudo e ficou no mesmo nível, pelo menos do primeiro e do segundo, que acho que o terceiro ainda tá naquele patamar muito bom. Mas esse episódio me surpreendeu positivamente, porque eu não tava achando que ele ia ser tudo isso, e eles souberam pegar esse ato, né, entre um evento e o outro, e fazer um episódio ótimo de reflexão, de você conhecer um pouquinho mais sobre o Joe e a Ellie, tanto separado quanto junto, né, da relação dos dois. Pra mim é aí onde brilha esse episódio. A gente tem a introdução de uma personagem nova, assim, esse episódio foi recheado de coisa boa e ainda tá prometendo dessa semana agora, que vai ser, ao invés do domingo, vai ser na sexta-feira, que também, obviamente, eu vou estar aqui de novo pra comentar, que a gente vai tratar do Henry e do Sam. Fica tranquilo que eu não vou falar muito do jogo aqui, eu falo mais da série e um pouquinho do que já teria acontecido, teoricamente, no jogo. Não falo do futuro. Futuro a gente fala no futuro, né? Mas assim, a gente começa o episódio de novo onde o último parou. A gente vê um pouquinho do Joe e da Ellie saindo da casa, né, do Bill, da vizinhança do Bill, e indo dessa vez, ao invés de Pittsburgh, que é onde acontece isso no jogo, eles estão indo pra Kansas City. E por incrível que pareça, eu falo isso porque até isso gerou uma certa polêmica entre os fãs da série e do jogo. Teve gente que reclamou por não ser em Pittsburgh, sei lá, os fãs de Pittsburgh aí na internet reclamaram. Mas assim, isso pra mim é totalmente irrelevante. A justificativa pra eles terem trocado o local, né? Porque eles estão gravando no Canadá, Edmonton. Sim. E aí isso parece mais com Kansas do que Pittsburgh. E aí eu acho até melhor, sabe? Tá melhor que bom. tem uma falha de produção ali que você fala, nossa, isso aqui não combina. E aí, pra mim, já é um dos pontos. Eu tô com o Maurício aqui, né? Pra quem ouviu a voz aí e falou, eita. Mas pra mim é um dos pontos mais positivos dessa série no geral e desse episódio, que é logo no começo, assim, quando você vê, pra mim, os cenários. Pra mim, os cenários estão sendo, assim, é uma mistura muito boa do prático com o CGI, porque é óbvio que tem que ter um pouquinho de CGI pra preencher o fundo ali, principalmente. Mas assim, o que eles estão fazendo com os cenários aqui é uma coisa de outro mundo, assim, é muito boa. Você vê o valor da produção que essa série tá tendo, consegue tem uma imersão, assim, muito boa. Pra mim é um dos pontos mais fortes dessa série, que tem vários pontos fortes. E eles escolhem muito bem quando eles vão colocar esses cenários grandes que eles vão precisar do CGI. Sim. Para eles poderem gastar certinho nos momentos que precisam, te dar uma perspectiva maior de como tá tudo acabado, destruído. Sim. E isso é impressionante como eles sempre acertam nos momentos que eles vão precisar usar o CGI. Eu acho que inclusive é bem pouco, porque eles usam bastante do efeito prático. Sim, sim. E aí esse episódio já começa, a primeira cena que tem é a Ellie já testando, entre aspas, a sua nova arma. E eu acho muito legal porque, primeiro que no jogo tem um pouquinho disso, de você mexer nos espelhos e tal, você consegue se ver. E aqui é quase um momento do Taxi Driver da Ellie, né? You talking to me? You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Da Ellie. E eu acho legal porque tá, mais uma vez, partindo do desenvolvimento que ela tá tendo, que é essa coisa de que ela não é tão distante assim das coisas que o Joe faz. Ela tem a essência do Joe, que é uma das coisas que faz que eles combinem tão bem, né? E pra mim é isso, ela já tá querendo ser estilosa, né, com a arma, segurando, assim, aprendendo como é que funciona. E a gente, quem jogou o jogo já sabia que isso ia vir ser útil, né, depois.
E aí a gente vai indo pela estrada e pra mim um dos momentos mais legais, tanto do jogo quanto da série aqui, é um dos momentos cômicos, né, que é o da revista, que muita gente tinha reclamado que não tinha no último episódio, mas aí não faz sentido, porque isso vem depois que eles saem do negócio do Bill, mas aí eles colocaram a cena da revista nesse episódio, que pra mim é muito engraçado também, e outra cena que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também, que é bem legal também. Acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora, Peraí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? E se conhecendo um pouco mais, falando um pouquinho sobre eles, e a gente descobre um pouquinho mais sobre cada um. E eu acho isso muito legal, um toque muito legal que a série tá tendo aqui também. Eu gosto como eles sabem a hora de adaptar e a hora de ser 100% fiel, sabe? Sim. O último episódio praticamente foi inteiro adaptação. Sim. O que ficou melhor. E agora, no começo, foi basicamente a gente tava vendo o jogo em live action. Tava vendo o jogo em live action. E é legal que eles sabem esses momentos que eles... Sim, ter essa liberdade. E pra mim, assim, sinceramente, a série de The Last of Us, ela tá fazendo um negócio brilhante, que é calar a boca dos haters cada episódio que passa. Porque o primeiro episódio estavam falando, nossa, tá igual o jogo. Aí veio o terceiro episódio, foi a adaptação, foi diferente, totalmente diferente. Aí até agora estavam falando, não tá tendo tanta ação, não tá tendo tanta coisa. Aí nesse episódio, cena foda de ação. Então, cada vez mais, assim... Cada hater vai sendo silenciado. Cada episódio que vai passando, eles estão sabendo muito bem lidar com isso. E aí a gente tem um dos grandes exemplos da adaptação, que é a introdução da nova personagem nesse episódio. Que aí depois o Joe e a Ellie, eles acabam caindo numa emboscada, que aí também é uma cena muito parecida com a do jogo. E aí tem a cena do tiroteio. Na verdade eu não vou falar da nova personagem ainda, porque tem uma cena muito importante, que é a cena que o Joe, ele tá lá... no tiroteio, né, ele tem 3 caras que ele cuida, são 2, né, 2 principalmente, e aí depois tem um terceiro. Depois aparece um terceiro de surpresa. São 2 caras e aí aparece um terceiro de surpresa, e aí a gente vê um contra-argumento às pessoas que falam que o Joe é um herói, né, que ele é essa pessoa tal, que a gente vê ele brutalmente assassinando um cara lá pra cobrir os rastros dele, né. Era basicamente um garoto, né. Era um garoto que, literalmente, a última palavra dele foi mãe, chamando a mãe dele, e é uma cena, assim, tensa, brutal. E é uma coisa que tinha muito no jogo também, e eu gostei muito de ver essa cena no live action, porque mostra realmente, tipo, não existe gente boa nesse lugar. Ele consegue ser violento sem mostrar de fato, né? Tipo assim, não precisa Só mostrar a Bella Ramsey chorando e o... Não precisa mostrar a perna rasgando, né? Não, você escuta o barulho dele fazendo o que tá fazendo e a reação de uma criança ao que tá acontecendo já é mais brutal do que se mostrar essa pele rasgando e tal. E aí a gente vê exatamente isso, a Ellie lidando, e de novo, uma atuação excelente, eu sou muito Pedro Pascalzetti, eu gosto muito desse cara, e pra mim ele tá arrasando como Joe, e a Bella Ramsey cada vez mais me convence como Ellie também. No último episódio ela tinha sido a Ellie perfeita, mas só porque eu não tinha visto esse ainda, porque esse pra mim, mais uma vez, é ela misturando as cenas tensas dela chorando, com ela contando as piadas do livro. Pra mim o pacing desse episódio é fenomenal, assim. São 45 minutos que passam voando, assim. Pra mim foi uma coisa inacreditável. E ela transmite muito uma coisa que o Joe fala pra ela, uma hora que é... Cara, você não merecia estar vivendo isso, sabe? Sim. Porque, cara, você vê que ela é uma criança, ela tem uma pureza, né? Na hora que ela faz umas piadas idiota, mas que funciona, sabe? Sim. E aí, do nada, ela tem que matar um cara pra poder... Não matar, né? Mas dar um tiro no cara. Deixou ele paraplégico, né? Teoricamente. O Joe com ela. Sim. E aí, depois disso, a gente conhece, né? O cara era Brian, né? O que morreu pelo Joe. E aí a gente conhece mais um negócio da adaptação, que no jogo, a gangue dos caçadores, ela é mais é uma gangue mesmo, que tá lá. Ela não tem meio que um rosto, né? Uma face, um líder, que a gente vê notavelmente. E aqui a gente tem a Kathleen, que é uma personagem que ela apareceu pouco nesse episódio. Eu acho que ela vai brilhar mais no próximo, mas eu já gostei do que eu vi dela também. Eu gosto que eles introduziram essa personagem nova também. Ela parece que ela tem um jeito meio fofinha do mal, sabe? Um bagulho meio assim, que eu acho que funciona, pode funcionar, claro. Tá cuidando da equipe dela lá. A gente também, uma curiosidade, né? A gente vê o cara que tá junto com ela, que é o cara que tem uma barba longa. Ele é o ator que fez o corpo do Tommy em The Last of Us, tanto parte 1 quanto parte 2, o jogo.
E é legal ver que eles estão tendo os papéis também aqui, mesmo que... E ele tem falas, e ele aparece bastante até no episódio, quando ele tá junto com ela. A gente já vê um pouquinho de um teaser também do Byaku, né, que... Inclusive, acho que é uma tensão do caramba, né? Que Sim. Colocar ali pra gerir a expectativa pro Byaku no próximo. E a Kathleen também é importante pra nos introduzir ao Henry e o Sam, né? Que a gente sabe um pouquinho, a gente ainda não sabe a história inteira, principalmente o ponto de vista dos dois, que eles vão ser apresentados no próximo episódio. Mas até onde a gente sabe, o Henry, ele meio que dedurou o irmão da Kathleen pra Fedra, e aí a Fedra matou o irmão dela, e agora ela tá tentando achar ele pra matar ele. Aquela história de vingança, né, que a gente conhece muito bem. E o bom é que até é uma coisa nova pra quem jogou os jogos, porque o Harry e Sam só estão tentando sobreviver no jogo. No jogo eles simplesmente aparecem lá. Eles tinham um grupo lá que morreu, aparentemente, Sim. Se distanciou deles, eu não lembro. E agora parece que eles têm toda uma história aí com esse grupo que tá caçando eles, então... Se eu não me engano, eles foram expulsos porque eles não gostavam de crianças, alguma coisa assim, tipo... Eles trouxeram uma coisa nova, até pra quem já jogou o jogo, ser surpreendido também. Sim. É bom, é ótimo. E eu quero ver como é que vai ser semana que vem também. Mas pra mim, assim, o que esse episódio triunfa mesmo, ele é tanto em mostrar o contraste da adaptação com as inovações, claro, da adaptação, com o que a gente já viu no jogo. Pra mim, esse episódio ele tem uma mistura muito boa entre os dois. E realmente continuar a história e pra mim avançar o Joe e a Ellie, que pra mim continuam brilhando. E agora eles estão naquela fase que eu queria que eles tivessem. Que é a fase que eles estão começando a gostar mais um do outro e tal, e se dar bem entre si. Que eu acho que é aí que o Pedro Pascal ele consegue fazer os dois. Ele consegue fazer tanto o cara que tá amargurado, quanto o cara que tá amargurado mais fofinho. Que é o que é o Joe no final do primeiro. É um ponto alto, realmente a relação dos dois é muito legal de ver, dá vontade de ficar vendo por horas, né? Dá muito, assim. E pra mim, o que mais simboliza é aquele momento do final do episódio, que aí depois o Joe e a Ellie escapam lá eles conseguem não ser vistos, eles sobem um prédio pra ter uma visão melhor de ver como sair da onde eles estão. E aí eles têm um momento que a Ellie tá contando umas das piadas, e aí ela acaba contando uma que o Joe dá risada, e pra mim é um dos grandes momentos, assim, da série, porque é isso, sabe? Essa relação entre os dois, é o Joe começando a ceder pra gostar mais da Ellie, e aí quando ele tá tentando se segurar, mas ele não consegue, ele dá risada. Pra mim é um momento que eu ri, eu fiquei sorrindo, assim, durante o negócio inteiro. É assim, essa série tá muito boa. O Joe é um cara que queria fechar desde o Apocalipse, né? Desde que ele perdeu a filha dele, ele fechou pra qualquer tipo de sentimento. E aí a Ellie, aos poucos, ela vai conseguindo fazer ele se abrir. E é muito legal que ele tenta resistir à piada, aí ele resiste às primeiras, aí depois naquela última... Ele até acerta a piada de outra, né? A do espantalho, mas aí no final ele não consegue. Sabia que é melhor beber suco devagar? O quê? Fica mais suculento. Nossa. Isso é tão ridículo. Você riu, seu otário. Não ri não. Riu sim. Caraca, eu tô perdendo. Você tá perdendo feio. Eles têm uma conversa muito boa também, que ela fala que ela percebe que ele não ouve direito do lado direito e tal. E aí... E é exatamente o que... E eu acho um detalhe muito legal, que é isso que causa o Joe não ter conseguido ouvir o Henry e o Sam. Porque ele vira enquanto ele tá dormindo, e aí quando acorda... Porque a Ellie começa... A Ellie chama o Joe sempre duas vezes, né? Porque a primeira ele não ouve direito, a segunda... Ou ele tá ignorando ela, e a segunda ele presta atenção. E é muito legal esse detalhe visual, porque ele se repete durante o episódio inteiro. E aí, justamente porque no final, ele vai... no final tem isso, né? Que aí o Henry e o Sam aparecem pra meio que capturar os dois, né? Aí a gente vai ver como é que eles vão lidar nessa semana, né? Na sexta-feira que sai o episódio. O próximo episódio tá prometendo emoção, tá prometendo infectados, tá prometendo humanos, tá prometendo bastante. Eu tô animado pra ver o que eles vão fazer em mais uma história aí do The Last of Us. Eu gostei muito desse episódio. Eu acho 9 de 10. Eu gostei muito, até agora, assim, todos estão num nível muito alto, não teve nenhum abaixo do ótimo, assim, todos têm pelo menos alguma coisa que carrega muito bem a série,
E até agora tá sendo um grande evento, assim. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e do episódio também. Comenta aqui se você não gostou, se você gostou, o que você tá achando da série até aqui. Não esquece de dar like, se inscrever, tocar o sininho também, pra você ficar sabendo de mais vídeos aqui do Millennial Pop. E é isso, te vejo na próxima e tchau, tchau.